Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje são propriedades periódicas e aperiódicas. Pois bem, o que se passa nessa questão aqui é o seguinte: trata-se das características que os átomos apresentam ao longo dos períodos e famílias na tabela periódica. Só relembrando, a tabela periódica ela é dividida em 5 grandes grupos. Metais são esses acinzentados, semimetais ou metalóides, esses roseados, os ametais ou não metais, esses alaranjados aqui, os azulados, gases nobres e o hidrogênio, esse roxo. Pois bem, as informações que você pode encontrar, dentre várias outras, na simbologia dos elementos químicos que estão dispostos na tabela periódica são número atômico, massa atômica, o símbolo do seu elemento e o nome do elemento químico. Pois bem, as propriedades periódicas diz respeito às características que aumentam ou diminuem de acordo com o número do átomo, de acordo com o número atômico do átomo, crescendo ou decrescendo ao longo dos períodos de forma regular. Quais são essas propriedades periódicas que serão estudadas nessa aula? Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, é positividade, não positividade. Foi feito um erro aqui. Positividade, eletropositividade, densidade absoluta, volume atômico e temperatura de fusão e ebulição. No caso das propriedades aperiódicas, o que é isso? São as características que aumentam ou diminuem em função somente do número atômico do seu átomo, não repetindo em outros períodos. E essas propriedades são calor específico e massa, tá certo? Esses dois tópicos aqui não serão estudados nessa aula, uma vez que o foco serão as propriedades periódicas. Pois bem, iniciando com o raio atômico. O que é o raio atômico? Diz respeito ao tamanho do átomo, a distância entre o limite da eletrosfera, que é a região que circunda o átomo, o núcleo do átomo, que é onde se disponibiliza, não, desculpa, que é onde se encontram os elétrons, na eletrosfera. Então, é a distância entre o limite da eletrosfera e o núcleo do átomo. Então, como é que essa característica varia ao longo da tabela periódica? Ela aumenta de cima para baixo e da esquerda para ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Tudo bem? Isso é o raio atômico. Alguns pontos importantes que devem ser falados aqui. Todo cátion é menor que o seu átomo correspondente. Luciano, o que é um cátion mesmo? Cátion é quando você pega e perde, é um íon com déficit de elétrons. Tudo bem? Então aqui nós temos o exemplo do cálcio e do cálcio 2+. O que acontece é o seguinte: todo cátion, toda espécie que perdeu elétrons tem um raio atômico menor do que o seu átomo original. Então, caso você tenha a comparação entre um átomo e o seu respectivo cátion, o cátion tem raio atômico menor que o seu átomo. Ah, Luciano, e se por acaso fosse o oposto, se por acaso meu átomo tivesse ganho elétrons? É o segundo ponto que vai ser abordado agora. Todo ânion é todo íon que ganha elétrons, que tem excesso de elétrons, tudo bem? Então, todo ânion é maior que o seu átomo correspondente. Ou seja, quando você compara um átomo com o seu respectivo ânion, o ânion tem maior raio atômico, uma vez que ele teve um aumento, um acréscimo de elétrons. Lembrando que raio atômico é a distância entre o elétron mais externo até o seu núcleo. Caso você ganhe algum elétron, você aumenta essa distância. Logo, o raio atômico do ânion é maior que o raio atômico do respectivo átomo. E por último, é uma série isoeletrônica, ou seja, espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Quanto maior o número de prótons, menor o raio. Aqui no caso nós temos um exemplo onde nós comparamos íons do oxigênio, flúor, sódio e magnésio, todos eles possuindo 10 elétrons. O que é possível observar aqui? O raio atômico, quanto menor o número de prótons que nós temos, quanto menor o número atômico da espécie química, maior o raio. E quanto maior o número de prótons, maior o número atômico da sua espécie química, menor o raio. Como assim, Luciano? Imagina o seguinte: você sabe que os prótons possuem carga positiva e os elétrons carga negativa. Caso seja feita a análise de espécies que possuem o mesmo número de elétrons, mesmo número de cargas negativas, você vai imaginar como se fosse um cabo de guerra. Quanto mais participantes no cabo de guerra, no caso,
quem vai estar puxando esse cabo de guerra serão os prótons que se encontram no núcleo. Quanto maior o número de integrantes no núcleo para puxar essa corda, menor vai ser o raio mais próximo. Imagina que tem uma corda aqui, onde você tem algumas espécies. Você tem prótons no núcleo e eles estão puxando os elétrons mais afastados para perto de si. Quanto mais participantes para puxar essa corda, mais próximo a última espécie vai estar do núcleo. Então é mais ou menos assim que você vai analisar. Quando você tiver a análise de espécies isoeletrônicas, quanto maior o número de prótons, maior o número de espécies positivas, maior o número de caras, entre aspas, tá bom? Que você vai ter aqui no núcleo, para puxar essa cordinha, menor vai ser o raio atômico dessa espécie química. Então, novamente, em uma série isoeletrônica, quanto maior o número de prótons, partículas positivas, menor vai ser o raio atômico dessa espécie. A respeito de energia de ionização, o que é isso? Diz respeito à energia mínima necessária para se retirar um elétron de um átomo, e ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ou seja, aqui você tem a análise de a energia mínima necessária para fazer a retirada de um elétron. Logicamente, esse elétron vai ser o mais externo do seu átomo. Então, deixa eu ver se eu entendi então. Então, para se retirar o elétron dessa espécie química que se encontra na tabela periódica, eu vou gastar muito menos energia do que para tirar o último elétron de uma espécie química que vai estar nessa posição aqui, exatamente. Então, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Energia de ionização é a energia mínima necessária para fazer a retirada de um elétron, o último elétron, o elétron mais afastado, do seu átomo. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade diz respeito à energia liberada quando o átomo recebe um elétron, ou seja, quando você adiciona um elétron nessa espécie química, ela vai liberar uma certa energia, e essa energia aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. A respeito de eletronegatividade, diz respeito à tendência que um átomo tem para atrair para si um par de elétrons compartilhados numa ligação química e formar ânions e assumir uma carga parcial negativa, ou seja, essa eletronegatividade é a facilidade com que o seu átomo tem de roubar, entre aspas, tá bom? Elétrons que ele vai estar fazendo ligação. É uma ligação química, ele vai puxar os elétrons que estão sendo compartilhados na ligação química para mais próximo dele, tá bom? Então, o que nós temos? Essa característica, ela aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Luciano, por que eu tenho esse pontilhado? Nos gases nobres, se recorda que os gases nobres, uma das características é a alta inércia que eles têm, ou seja, é muito difícil eles fazerem ligação química, por isso que eles não entram aqui nessa análise. Tá? Então, nesse caso, a eletronegatividade é a facilidade com que, em uma ligação química, o átomo tende a atrair para si aquele elétron que está sendo compartilhado na ligação. Tudo bem? Eletropositividade diz respeito à tendência ou capacidade que um átomo tem para perder elétrons numa ligação química e formar cátions e assumir uma carga parcial positiva. É justamente o oposto da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a facilidade com que o átomo tem de puxar os elétrons que estão sendo compartilhados na ligação para perto de si, a eletropositividade é a facilidade com que o átomo tem, ao se fazer uma ligação, de doar, de perder, digamos assim, esse elétron, deixa ele mais afastado de si. Então ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá bom? A respeito de densidade absoluta, diz respeito à relação existente entre a massa e o volume do átomo. Ela cresce das extremidades, tanto da extremidade direita quanto da extremidade esquerda, para o centro da tabela periódica e de cima para baixo, tá bom? Então, novamente, ela cresce das extremidades esquerda e direita para o centro da nossa tabela e de cima para baixo. Volume atômico diz respeito ao volume ocupado por um mol de átomos do elemento químico em questão. Ela cresce do centro para as extremidades direita e esquerda e de cima para baixo. A respeito de temperatura de fusão e ebulição, diz respeito, logicamente, à temperatura com que ocorre a transformação física da matéria. Tá bom? E ela cresce de baixo para cima, contudo, nos elementos de transição é de cima para baixo, tá bom? E das extremidades esquerda e direita para o centro da tabela. Tudo bem?
De modo geral, o resumo aqui que eu trago para vocês é o seguinte: as propriedades periódicas, as que crescem de baixo para cima e da esquerda para a direita são energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. As que crescem de cima para baixo, da direita para a esquerda, são os raio atômico e eletropositividade. Contudo, o volume atômico ela cresce do centro para as extremidades direita e esquerda e de cima para baixo, e a temperatura de fusão e ebulição, de baixo para cima, nos dois primeiros períodos, e de cima para baixo no restante da tabela periódica, e das extremidades direita e esquerda para o centro da nossa tabela. Tudo bem? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até mais!